Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla e a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo. Pessoal, esse vídeo foi muito pedido por todo mundo, sabe? Todo mundo que tá começando, que tá querendo entender, que tá querendo estudar, e às vezes não tem uma máquina muito boa, ou às vezes não quer sair do Windows para instalar só Linux. Então esse vídeo é pra você, tá? A gente vai estar fazendo uma série de vídeos explicando o processo de como que é o ambiente. Esse ambiente fui eu que meio que desenvolvi, algumas práticas, algumas coisas eu vi em alguns vídeos, alguns tutoriais. Então basicamente vai estar um pouquinho de tudo aqui que eu separei exatamente para você ter a maior facilidade possível na execução disso aqui tudo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender é o que é o WSL. Então vou abrir aqui WSL install. Vai cair aqui numa busca. Vamos para ir para um link da Microsoft. Pronto, aqui. Você procura links oficiais e links de documentação, tá? Aqui vai ter um overview do que é o WSL. Então o WSL basicamente, pessoal, é um subsystem do Linux. Ou seja, eu vou ter uma distribuição Linux rodando inteiramente dentro do Windows, tá? Vantagens disso: eu consumo menos hardware. Então, se eu tenho uma máquina com a configuração mais mediana, eu vou consumir bem menos. O WSL ele starta junto com o sistema operacional. Então, ao clicar no terminal, basicamente o Linux já abre. Diferente quando você tem um ambiente instalado com máquina virtual, né, e no VirtualBox e tudo mais, tem que iniciar, esperar carregar, aquela coisa toda. Então, você reduz drasticamente isso aí, tá? E você tem algumas integrações mais nativas com o sistema operacional do Windows, e algumas coisas talvez vão surgir a mais aí mais para frente, tá? Como estão surgindo, como por exemplo você poder rodar uma aplicação de GUI, né? Uma aplicação visual que rodaria no Ubuntu, por exemplo, dentro do Windows, tá? Mas isso aí não entra no nosso escopo. Mas o que eu queria só mostrar para vocês que existe a possibilidade, tá? O WSL ele tem duas versões, a versão 1.0. Essa versão 1.0 ela não foi uma boa ideia da Microsoft. A Microsoft estava querendo meio que customizar um kernel específico para trabalhar diretamente com um kernel do Windows. Não deu certo porque não estava conseguindo fazer as alterações do mesmo ritmo que o kernel do Linux. Enfim, não deu certo. E aí eles fizeram o WSL2, que é praticamente o kernel 100% do Linux. Então não tem, na verdade, que eu não sei dizer quais são os detalhes técnicos que para não ser igual, mas até hoje rodando tudo que eu sempre precisei, tá? Aqui tem um pouquinho de um vídeo explicando, um outro vídeo aqui explicando sobre o subsystem. Se você quiser se aprofundar, você dá uma olhada. E aqui eu gosto só de mostrar essa comparação, que algumas pessoas ficam: ah, mas ainda não é Linux completo, não sei o que. Pessoal, é o Linux aqui, ó, full Linux kernel. Então ele roda, ele faz o gerenciamento da sua própria máquina e ele tem a compatibilidade com o sistema Full System Calls, né? Ou seja, chamadas do sistema são todas diretamente no Linux, tá? Então esse é a introdução. Aqui alguns comandos do WSL que você pode utilizar, né? São os comandos que a gente vai mais utilizar. Inclusive aqui está o primeiro comando, que é um comando de instalação, tá? Lembrando que, primeira coisa, para você rodar o WSL, você precisa ter a versão do Windows 10 ou a versão do Windows 11. O Windows 10 ele precisa estar com a build 19041. Como é que eu faço para ver isso? Tá? Você pode vir aqui no botão direito do iniciar sistema. Você vai estar vendo que a sua build está bem aqui, ó. Eu estou na 19045. Se a build que tiver aqui for inferior a 1941, né, que é o que ele necessita, eu recomendo fortemente que você atualize o sistema. Lembrando, pelo amor de Deus, que esse é o primeiro vídeo do canal. Não venha depois dizer nos comentários: ah, Okla, eu atualizei o sistema e agora não liga mais. Pessoal,
todas as atividades desse canal são responsabilidade de vocês. Se vocês acham que não tem a capacidade de corrigir os problemas de vocês, então não façam, tá? Eu estou dizendo claramente, não faça, tá? Então, beleza. Então, seguindo aqui, agora, onde é que eu estava? Ah, tá. Verificando a questão da compatibilidade. Isso aqui roda tanto com Windows 10 Pro como também com Windows 10 Home. Não importa, tá? Ele vai rodar das duas formas. É recomendado ter pelo menos 4 GB, tá? Se você tem menos de 4 GB, já não recomendo fazer esse vídeo também. Por quê? Porque o rendimento não vai ser lá essas coisas. Então, talvez já seja interessante você pensar em instalar o Linux ou o Kali Linux diretamente na máquina, tá? Eu posso também fazer um vídeo explicando como fazer esse processo. Então, se você está interessado nisso, deixa um comentário aí no nosso vídeo, tá? Outra coisa interessante também, que é super importante, a sua máquina precisa estar com Hyper-V ou Hyper... Pera, ainda Hyper-V? Ou é o Hyper? É o HyperX ou Hyper-V? Enfim, o virtualizador habilitado. Como é que eu checo isso, pessoal? Aqui no gerenciador de tarefas, mais detalhes. Se eu não me engano, aqui, ó, esticar um pouquinho aqui, essa parte de virtualização precisa estar habilitado, como está no meu aqui. Se não tiver, você precisa entrar no setup da sua máquina para poder habilitar isso, tá? Se você não sabe o que é o setup, eu recomendo dar uma olhada na internet, ver com calma, para não mexer em coisa que não é para fazer também, tá? Volto a dizer, não me responsabilizo, tá? Então, se tiver tudo ok, você já tiver com todas as especificações, a gente abre o nosso terminal. Então, vou abrir um PowerShell, nosso querido PowerShell, tá? Vou fazer algumas personalizações aqui. Primeiro, vou usar o Ctrl+C e o Ctrl+Shift+V para copiar e colar. Vou aumentar um pouquinho a fonte para vocês aqui terem uma visão melhor, tá? Ficou bem legalzinho. E assim vamos seguindo. Então, primeira coisa, eu vou usar o WSL com o comando list e o comando online. Para quê? Para ele me listar todas as versões que eu posso instalar no meu WSL, tá? Eu posso instalar o Kali, eu posso instalar o Debian, posso instalar o Ubuntu, posso instalar todos até ao mesmo tempo. Não tem problema, cada um vai ficar separado do seu próprio ambiente, tá? Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, por padrão, como o nosso intuito é utilizar para Pentest, eu vou deixar preparado o Kali Linux, né? Para na próxima aula, no próximo vídeo, a gente fazer o processo de instalação dos pacotes, tá? Que é outra coisa que leva um pouquinho de detalhe, um pouquinho de tempo para ser feito, tá? Então, vamos lá. Então eu vou dar um WSL novamente, agora um install, -d de distribuição e Kali Linux, que é exatamente o nome que está aqui, pessoal, ó. Não se esqueçam disso. Pode ser qualquer um desses nomes. Não é dessa coluna, é dessa coluna, tá? Vou dar um Enter. Ele começa o processo de instalação, tá? O meu aqui, como já tá o WSL meio que semi-instalado, ele vai rodar super de boa. Geralmente ele faria a instalação do kernel, instalaria também o subsistema e logo em seguida baixaria o Kali e depois abriria essa tela como abriu aqui para vocês, fazendo esse processo de instalação. Lembrando que se você também é a primeira vez que está instalando, ele pode precisar ele vai aparecer uma mensagem aqui também. Instalação concluída, por favor reinicie a máquina. Então esse processo de reiniciar a máquina também vai acontecer. E aí quando voltar, ele vai abrir essa tela aqui sozinho. Você não precisa fazer nada. A primeira coisa que ele vai fazer é abrir essa tela, tá? Então eu vou digitar o nome do meu usuário. Vou colocar uma senha para ele. Repetir essa senha. E voa lá, pessoal. Eu tenho já o meu WSL instalado com um Linux instalado. Maravilha, né? Muito rápido,
para isso. Outro detalhe super importante, é necessário você verificar qual é a versão do WSL que você está utilizando, tá? É importante que você utilize a versão 2 para você ter um pouco mais de desempenho. Então, caso você já tenha instalado, você pode usar aqui, ó, inclusive tem aqui na parte de Overview, Basic WSL Command, ó, a opção de migrar, ó, a versão para 2. Então, vou copiar aqui. Ctrl Shift V, não foi, legal, vou dar um copy aqui então, Ctrl Shift V, foi agora. Então a versão, a distribuição é o Kali Linux, e eu quero que ele migre para 2, então ele vai fazer o processo de conversão agora, e aí logo em seguida você já pode também definir isso aqui, ó, para que as próximas próximas distribuições, né, que você vai instalar no WSL já venha por padrão na versão 2, tá? Então seria uma maneira de agilizar o processo, tá? Uma outra coisinha interessante também aqui eu tenho duas versões de instalação. A instalação tradicional para quem tem aquela versão de kernel lá, né, que eu tinha comentado, e uma versão antiga para quem ainda está usando ainda algumas versões anteriores àquela versão 15.041, eu acho, alguma coisa assim, né? Então, pessoal, o que eu recomendo? Se você está utilizando a versão anterior disso, chegue, atualize seu sistema e não faça a instalação dessa aqui, porque você vai perder alguns recursos, tá? Então, tudo que você precisa, pessoal, tá aqui. Não tem pra onde correr, eu não vou reinventar a roda, eu não vou fazer um documento específico só para você dizer assim, olha como ele sabe das coisas. Não, tá tudo aqui, pessoal. Eu falo muito que tudo que vocês precisam está na internet e vocês só precisam aprender a buscar, tá? Então, aqui ele tá fazendo esse processo de conversão. Aqui também eu tenho já a janelinha do Kali Linux, então quando ele terminar de instalar, eu já posso abrir diretamente para cá. Ou, que aí vem um pulo no gato do final do dia, hein, velho? Ó, eu posso abrir a Microsoft Store e procurar pelo terminal, que esse terminal, pessoal, é bom, viu? Windows Terminal. Então, vou buscar ele, vou instalar ele, vou adquirir ele. Ele vai começar o processo de download, tá? E a partir dele, pessoal, eu posso estar abrindo num terminal só todas as minhas distribuições, ó. Ele abriu por padrão PowerShell e aqui, ó, já tem o meu Kali Linux. Eu posso até personalizar aqui o atalho, enfim. Deixa só ele terminar de migrar aqui que a gente já vê isso, tá? É possível também fazer customizações de fundo, aplicar temas. Então, no próximo aula a gente faz uma coisinha mais interessante aí, tá? Mas vamos tentar deixar essa parte. Vamos ver que já foi. Conversão concluída, maravilha. Vou abrir agora meu Kali Linux. Tadã, tá aí. Basicamente eu tenho agora o Linux, sudo su, botar minha senha. E aí está, ó. Um Linux super rápido, super prático. Pessoal, vou fixar aqui e olha isso. Vou fechar, ó. Fechei. Vou abrir novamente. Beleza, abriu aqui. Se eu quiser ainda ser mais rápido, eu ainda posso fazer assim, ó. Primeira configuração aqui, ó. Em vez de abrir o PowerShell, eu quero que ele abra logo o Kali Linux. Então fecho, fecho. Vou abrir, ó. Puf, já tô com o meu Linux. Não preciso mais perder tempo ligando o virtualizador. Não, já tá aqui, ele já é nativo de uma forma bem prática, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Recomendo que para poder agilizar na próxima aula, que é o que eu vou já fazer aqui, vocês já comecem a atualizar. Não façam isso. A gente vai ver o porquê na próxima aula, beleza? Então, forte abraço, até mais e tchau, tchau.